Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã, onde Deus está presente. Deus está aqui em nosso meio e Ele permanece enquanto nós permanecemos nele. Sim, você pode pensar, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, pode tudo e Ele sabe de tudo. Mas Deus permanece em nosso meio quando nós o buscamos. Ele permanece conosco quando nós o buscamos. Ele pode estar nesse ambiente, mas não permanecer vivo dentro de nós. Se nós não buscarmos, se nós não o desejarmos, se nós não fazermos a vontade dele, ele dá o espaço, ele se afasta para que a nossa vontade seja feita, porque ele já te deu o livre-arbítrio. Então, nós precisamos buscar fielmente ao Senhor dia após dia, desejar a Ele todos os dias, porque quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais nós teremos dele. Quanto mais nós desejarmos do Senhor, mais nós teremos dele. Mais nós teremos dele. E nesse dia eu te convido a desejar ao Senhor, desejar pela presença do Senhor, desejar pela vida de Deus em você, porque Ele se faz presente. Ele transforma as nossas vidas, Ele restaura as nossas vidas. Ele cura a mim e a você. Cura das nossas debilidades emocionais, cura dos nossos pensamentos impuros, pensamentos que trazem desastre, que trazem morte, pensamentos que trazem desânimo, medo. Ele nos cura disso tudo. Ele liberta a nossa mente de toda prisão, toda mente cativa ele liberta, traz paz, traz renovo. Lembra? O plano de Deus é fazer você prosperar em tudo que você fizer. E os teus pensamentos também precisam prosperar. As tuas emoções precisam prosperar. A tua vida precisa prosperar em tudo que você fizer. As tuas habilidades precisam prosperar. Tudo, tudo em você precisa prosperar. E nessa manhã eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Nesse texto eu quero trazer à luz quem Deus é e o que Ele pode fazer através de nós. E o que Ele vai fazer através de você. Antes nós vamos orar e vamos falar com Ele. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas. Que nesse dia a paz seja renovada, a esperança seja renovada, que o Teu Espírito Santo seja fortalecido em nós, firmado em nós, fixado em nós. Que nosso coração venha te desejar cada vez mais, cada vez mais. O fogo, a chama não se apague e que nós venhamos ser tocados e transformados pelo Teu amor. No nome de Jesus, Pai, renova a fé, renova a esperança, renova o amor em nossas vidas. Que nós venhamos dar total atenção e ouvidos a Ti. Que a nossa vida, Senhor, te deseje mais e mais. Que onde nós formos, por onde nós passarmos, o que nós fizermos, venha te desejar mais e mais. Dizemos ser bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossa vida. Tu és bem-vindo na nossa casa, onde nós estamos. Tu és bem-vindo. Então fica conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te desejamos. Amém. Amém. Queridos, Atos 19, 11 em diante diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva,
um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Sabe, as obras de Deus através de Paulo eram grandiosas. As obras de Deus através de você também são e serão grandiosas. Paulo foi um homem transformado por Cristo. Foi um homem transformado pelo Senhor. Foi um homem cheio do Espírito de Deus. E por onde ele passava, ele deixava marcas. O que ele fazia, ele deixava marcas. O Novo Testamento está marcado por diversas marcas, diversas pegadas, diversos escritos de Paulo, de como ele instruía, do que ele fazia, como ele orientava, por onde ele conduziu, o que ele fez com a igreja, o que ele fez através daquilo que ele recebeu de Deus. Através daquilo que ele recebeu de Deus. Paulo, quando conhece Jesus e reconhece Jesus, ele simplesmente abandona a vida que ele levava antes. Simplesmente abandona as suas decisões, os seus pensamentos. Sabe, Paulo realmente encontra a salvação, realmente encontra uma vida eterna. Então ele começa a se dedicar fielmente à palavra de Deus. Ele começa a se dedicar àquilo que ele ouviu como instrução do Senhor. Ele tem uma experiência com o Senhor, uma experiência única com o Senhor, que faz mudar a sua vida, faz transformar quem ele era em quem ele agora é. Paulo era um antes de conhecer o Senhor. E agora, depois de conhecer o Senhor, ele é outro. Ele é renovado, ele é curado, ele é restaurado. Paulo declara que nas suas debilidades, nas suas fraquezas, ele tem o Senhor. E mesmo no momento de dificuldade, ele é feliz com o Senhor. Em outro texto da palavra fala que ele aprendeu a viver com pouco e também com muito. E nada disso satisfaz ou deixa de satisfazer como o Senhor satisfaz. Como o Senhor satisfaz. A alegria de Paulo não era receber algo ou ter algo. A alegria de Paulo não era ter uma mesa farta ou ter riquezas. A alegria de Paulo era ter o Senhor. Isso bastava. Isso bastava. E na minha vida e na tua vida precisa bastar o Senhor. É claro que você tem a sua casa, a sua família, você tem o seu emprego, você tem os seus bens, você tem aquilo que você vem conquistando. Mas o maior valor que nós podemos ter é o Senhor. Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Ele precisa ser o primeiro na nossa casa. Ele precisa ser o primeiro em tudo que nós fizermos. Sabe, não é à toa, não é por acaso que a palavra de Deus contém esse trecho da vida de Paulo, essa parte da vida de Paulo. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Tudo que ele fazia gerava um milagre. De tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Sabe, esses lenços e aventais eram símbolos, eram objetos que eram levados para aumentar a fé daquelas pessoas. Quem transportava aqueles lenços e aventais transportavam aumento de fé. E quem recebia aqueles aventais, aqueles lenços, recebiam cura.
recebiam libertação, recebiam esperança, porque a sua fé era aumentada extraordinariamente, que a cura acontecia, que o milagre acontecia. Não eram os lenços, não eram os aventais, não era nem Paulo, mas era quem estava inserido na vida de Paulo. Era quem Paulo tinha. Era quem estava dentro de Paulo. Esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Por causa de Deus. Por causa daquele que Paulo conheceu, que era Jesus. Por causa daquele que Paulo decidiu seguir, decidiu viver uma vida conforme os padrões de Deus. Paulo transformou a sua vida e através da sua vida outras vidas foram transformadas. Paulo recebeu a transformação. Paulo recebeu a Cristo. E vidas foram libertas através dessa decisão dele. Ele decidiu, Paulo era alguém empenhado naquilo que ele fazia. E ele decidiu se empenhar também, abandonar a sua vida anterior e se empenhar na vida com Cristo. Na vida com Cristo. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Sabe, tentam imitar quem você é, assim como tentaram imitar quem Paulo é. Não deixe de fazer o que Deus te propôs a fazer. Não deixe de cumprir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não importa se estão te invejando, não importa se estão te imitando. Não importa o que estão olhando e pensando de você. Segue no propósito de Deus na tua vida. Paulo não se importava se estavam querendo matar ele, que se estavam querendo calar ele. Paulo não se importava. Paulo estava firme no propósito, seguindo firme no propósito que ele tinha com Deus. Então Deus aumentava a esperança, a fé de Paulo e através de Paulo. Aumentava poder, aumentava graça em Paulo. Então esses homens, a Bíblia fala assim, os que assim procediam eram 7 filhos dos judeus chamados Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Eles tentavam imitar a Paulo. Eles tentavam praticar as obras que Paulo fazia. E não é problema, você pode fazer obras maiores que a de Paulo. Você pode fazer obras maiores do que aquela pessoa quem te ensina, que te conduz, que te orienta, desde que essas obras sejam feitas no Senhor. Desde que o seu coração esteja dobrado, voltado ao Senhor. Então, as obras acontecem através de você e não por causa de você. É por causa dele, é por causa do Senhor. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós, quem sois? Isso traz um alerta a mim e a você. Não adianta apenas nós conhecermos Paulo, não adianta nós falarmos de Paulo, falarmos de Jesus, sem conhecermos de fato a Jesus. E pode ser que hoje eu esteja falando para uma pessoa que não conhece de fato quem Jesus é. Já ouviu falar, sabe que Jesus morreu numa cruz, reconhece que Jesus é Deus, mas não teve uma experiência única com o Senhor. Não teve aquela experiência que faz entender o real significado ou quem realmente Jesus é. O que faz nós nos movermos por Ele. O que faz nós abandonarmos diversas coisas para seguir uma vida em Deus. E eu quero te dizer nesta manhã que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, desde que
busquemos a Ele. E se você é essa pessoa que não teve essa experiência ainda com o Senhor, sabe quem Ele é, mas não teve essa experiência com o Senhor, tenha certeza que o Senhor vai trabalhar no teu coração, mas deseja Ele, abra o seu coração, fale com Ele, peça a Ele a instrução, peça a Ele que Ele venha falar com você, porque Ele falará. Ele falará. Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois? Esse Espírito estava falando àqueles homens, vocês não conhecem o que vocês estão falando. Vocês não conhecem Jesus, vocês nem sabem do que vocês estão falando. Vocês estão invocando o nome de alguém por causa de outro. Agora, se de fato conhecessem, esses espíritos não estariam mais lá. Paulo não precisava falar nada. Paulo não precisava expulsar os demônios. Somente a presença de Paulo lá fazia com que os demônios fugissem, porque Deus estava onde Paulo estava. E é isso que nós precisamos entender e buscar. Buscar que Deus esteja conosco dentro de nós, por onde nós andarmos, Ele permaneça. E sabe, existem lugares que nós precisamos parar e pensar. Será que Deus entraria comigo nesse lugar? Então, se Deus não entra nesse lugar, não é um lugar para você entrar. Pense nisso. Reflita sobre isso. Quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Quero pedir ao Senhor que Ele venha ao nosso favor, que Ele venha nos dar a direção, a instrução, que nós venhamos estar firmados nele e venhamos viver por Ele. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor amado, que as tuas mãos estejam sobre as nossas vidas. E assim, Pai, como a experiência que Paulo teve, nós também tenhamos experiências maiores. Que a nossa vida seja uma vida reta ao teu favor, reta aos teus cuidados, reta a ti. Que a nossa vida, Senhor amado, seja uma vida, Senhor amado, dedicada, fiel inteiramente a ti. E tudo que nós fizermos, Pai, os nossos passos, as nossas falas, as nossas emoções sejam voltadas a ti. E que todas as pessoas reconheçam a ti como único e suficiente Salvador através das nossas vidas. Pai, hoje nós não vamos usar objetos, lenços, lençóis, mas nós vamos, Senhor amado, ser cheios da Tua presença, porque nós cremos que o Senhor nos enche, cremos que o Senhor nos transforma, cremos que o Senhor nos restaura. Então vem com Teu favor, curar a nós, transformar a nós e através de nós. No nome de Jesus, eu oro, Senhor amado, no nome de Jesus, e declaro sobre a vida de cada um que está comigo nesta oração, que a Tua paz, que a Tua esperança, que o Teu renovo esteja sobre eles, que por onde eles passarem, eles deixarão marcas do Teu Espírito em lugares e em pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente e profundamente a tua vida. Você que pode compartilhar com o máximo de pessoas para que vidas recebam da instrução dos céus nessa manhã. Em nome de Jesus. Até mais. Que Deus te abençoe.